Quando pensamos no grande dilúvio descrito na Bíblia, uma dúvida sempre surge: para onde foi toda aquela água que cobriu o planeta? Segundo a narrativa, Deus ordenou a construção de uma arca para salvar pares de animais e uma família justa, com a missão de repovoar a terra depois da catástrofe. Essa história anal e exclusiva do cristianismo. O Alcorão também relata um evento semelhante, com um barco gigantesco e uma inundação global. Além disso, civilizações antigas como a babilônica registraram lendas parecidas, como a epopeia de Gilgamesh e a de Atrasis, sugerindo que algo real pode ter inspirado esses mitos. Mas será que o dilúvio realmente cobriu toda a Terra? De onde veio tanta água? E, principalmente, para onde ela foi depois de mais de um ano inundando o mundo? Essas perguntas intrigam estudiosos, religiosos e cientistas. A Bíblia oferece algumas respostas, mas nem todos as aceitam da mesma forma. Alguns interpretam o relato de maneira literal, outros como uma alegoria moral, e há quem acredite que fatos históricos deram origem ao mito. O dilúvio universal, como e chamado, teria sido um castigo divino para purificar o mundo da maldade, permitindo um recomeço com pessoas justas e fiéis. Esse tipo de narrativa anal e exclusivo da tradical judaico-cristã. Diversas culturas antigas possuem relatos de inundações catastróficas, o que reforça a ideia de que algo semelhante pode ter acontecido em algum momento da história humana. No livro de Gênesis, a Bíblia descreve como a terra foi completamente submersa devido à corrupção moral da humanidade. Somente Noé, sua família e os animais selecionados sobreviveram na arca, garantindo a continuidade da vida. Porém, quando comparamos essa história com as evidências científicas, surgem contradições. Dados geológicos e paleontológicos não sustentam a ideia de uma inundação global como a descrita. A maioria dos cientistas descarta a possibilidade de um dilúvio que tenha coberto todo o planeta. No entanto, não negam que grandes inundações regionais tenham ocorrido. Uma das hipóteses mais conhecidas é a inundação que atingiu a cidade de Churupac, na Mesopotâmia, por volta de 2900 a ser comprovada por registros arqueológicos. Outra teoria aponta para o Mar Negro, que teria sido um lago de água doce durante a última era glacial. Com o fim da glacial e o aumento do nível dos oceanos, a faixa de terra que o separava do mar Mediterrâneo teria sido rompida, causando uma inundação repentina que dobrou seu tamanho em pouco tempo. Há também a possibilidade de que o dilúvio tenha sido, na verdade, um tsunami no Mediterrâneo, provocado pela erupção do vulcão Etna, na Sicília. Um estudo de 2006 sugere que, por volta de 6.000 AC, um megatsunami teria devastado regiões costeiras, como o assentamento de Atlit-Yeon, em Israel, hoje submerso. Outra hipótese liga o mito do dilúvio à erupção do vulcão Toba há cerca de 70.000 anos. Esse evento teria causado um inverno vulcânico de 6 anos e chuvas intensas, reduzindo drasticamente a população humana da época. Algumas culturas antigas acreditavam que, em tempos pré-históricos, o mundo estava coberto por gelo. Com o derretimento das geleiras, há aproximadamente 12.000 anos, o nível do mar teria subido, inundando áreas costeiras. Embora não tenha coberto montanhas como o Everest, esse fenômeno pode ter inspirado lendas de um dilúvio global. Mas como as águas teriam desaparecido? A resposta pode estar nos movimentos da crosta terrestre. A elevação das montanhas e o rebaixamento dos vales e fundos oceânicos teriam drenado a água gradualmente. Evidências geológicas comprovam que muitas montanhas já estiveram submersas, como mostram os fósseis marinhos encontrados em rochas sedimentares. No Everest, por exemplo, há fósseis de crinoides, animais marinhos, incrustados em calcário. Quanto à origem da água, a atmosfera atual não seria capaz de produzir uma inundação como a descrita. Cálculos científicos indicam que, se toda a umidade do ar se precipitasse, cobriria a Terra com apenas 5 centímetros de água. A Bíblia, no entanto, menciona no Gênesis a existência de águas acima da expansão, um vapor denso suspenso no céu. Alguns estudiosos sugerem que esse vapor poderia ter influenciado o clima, mas não há consenso sobre sua capacidade de gerar um dilúvio. Em resumo, embora o relato bíblico seja fascinante, as evidências científicas apontam para inundações regionais e não globais. Os movimentos da Terra e as mudanças climáticas ao longo dos milênios explicam tanto a origem quanto o desaparecimento das águas, sem a necessidade de um evento sobrenatural. Ainda assim, o mito do dilúvio permanece como um dos mais poderosos da história humana, refletindo o medo ancestral de catástrofes naturais e a busca por explicações para os mistérios do passado. Oxidaram em condições de extrema aridez.
As gretas de lama fossilizadas, por sua vez, indicam ciclos repetidos de umedecimento e secagem típicos de ambientes desérticos ou semiáridos. Essas formações não poderiam ter se originado em um único evento catastrófico de inundação global, pois exigem longos períodos de exposição ao ar e a evaporação intensa. Além disso, a distribuição dos fósseis nas camadas sedimentares segue padrões que refletem mudanças graduais no clima e na geografia ao longo de milhões de anos. Por exemplo, a presença de fósseis marinhos em regiões atualmente distantes do mar sugere que essas áreas já estiveram submersas em épocas passadas, mas não necessariamente ao mesmo tempo ou como resultado de uma única inundação. A sobreposição de diferentes tipos de sedimentos, como arenitos, calcários e folhelhos, indica variações nas condições ambientais, desde ambientes fluviais a marinhos profundos, algo incompatível com um dilúvio universal. Outro ponto crucial e a ausência de uma camada sedimentar global que pudesse ser atribuída a um evento único de inundação. Se uma catástrofe dessa magnitude tivesse ocorrido, seria esperado encontrar uma camada contínua de sedimentos depositados simultaneamente em todos os continentes, contendo uma mistura caótica de restos de seres vivos de diferentes habitats. No entanto, o que se observa são camadas sedimentares distintas, separadas por períodos de erosão e deposição lenta, que registram a história geológica da Terra de forma fragmentada e regional. Apropria a formação das montanhas, como os Alpes, os Andes ou o Himalaia, e resultado de processos tectônicos que ocorreram ao longo de dezenas de milhões de anos, envolvendo colisões entre placas continentais e a elevação gradual da crosta terrestre. Esses processos deixaram marcas claras na paisagem, como dobras nas rochas, falhas e estratos inclinados, que não poderiam ter sido produzidos em um curto espaço de tempo. A erosão causada por uma inundação global, mesmo que intensa, não seria capaz de esculpir cadeias montanhosas inteiras ou criar as complexas estruturas geológicas que vemos hoje. Por fim, a análise isotópica das rochas e dos fósseis fornece pistas adicionais sobre as condições climáticas do passado. Isótopos estáveis de oxigênio e carbono, por exemplo, revelam variações na temperatura e na composição da atmosfera ao longo do tempo. Esses dados mostram que a Terra passou por períodos de aquecimento e resfriamento, mas não há evidências de uma mudança abrupta e global que pudesse ser associada a um dilúvio universal. Pelo contrário, as transições climáticas ocorreram de forma gradual, permitindo adaptar caldos, ecossistemas e a formação de depósitos sedimentares em diferentes épocas. Embora o relato bíblico do dilúvio continue a inspirar reflexões sobre a relação entre o ser humano e a natureza, a ciência oferece uma explicação mais detalhada e fundamentada para os fenômenos geológicos e climáticos que moldaram o planeta. As inundações regionais, os movimentos tectônicos e as mudanças no nível do mar são processos naturais que, ao longo de milhões de anos, transformaram a superfície da Terra de maneiras complexas e fascinantes. Esses eventos, embora menos dramáticos do que um dilúvio global, são igualmente poderosos em sua capacidade de redefinir paisagens e influenciar a vida em nosso planeta. Ocorre quando nos referimos a um evento de proporções verdadeiramente catastróficas. A palavra hebraica Mabu e seu equivalente grego cataclismos não descrevem uma simples enchente local, mas um fenômeno de magnitude avassaladora, capaz de alterar radicalmente a ordem estabelecida. Essa escolha lexical reforça a ideia de que o relato bíblico não se limita a uma inundação regional, mas sim a um acontecimento que, na perspectiva dos autores antigos, teria abrangido toda a Terra conhecida, ou, ao menos, toda a extensão habitada por seres humanos e animais naquele contexto. No entanto, é importante analisar como essa interpretação se relaciona com as evidências geológicas e geográficas. Se considerarmos a região da Mesopotâmia, onde o relato do Gênesis provavelmente se originou, observamos que as condições naturais da época poderiam, de fato, criar a ilusão de um dilúvio universal. As vastas planícies aluviais entre os rios Tigre e Eufrates, com sua topografia quase plana, são propensas a inundações sazonais que, em casos extremos, poderiam se estender por centenas de quilômetros. Quando combinadas com chuvas intensas nas montanhas do norte atual Turquia e Ira e o transbordamento dos rios, essas enchentes poderiam submergir completamente áreas habitadas, dando a impressão de que o mundo inteiro havia sido coberto pelas águas. A curvatura da Terra, por sua vez, desempenha um papel crucial nessa percepção. Como mencionado anteriormente, um observador a bordo de uma embarcação como a Arca, flutuando a cerca de 8 metros acima do nível da água, teria seu campo de visão limitado pela linha do horizonte. Mesmo colinas relativamente baixas, com 15 metros de altura, deixariam de ser visíveis a partir de apenas 24 quilômetros de distância em uma planície alagada. Em uma região onde a maioria das elevações modestas está a mais de 95 quilômetros dos leitos dos rios, e as cadeias montanhosas mais altas,
como as do Ira ou da Arábia Saudita, se encontram a mais de 160 quilômetros, seria impossível avistar qualquer terra seca. Para os sobreviventes, portanto, o horizonte se apresentaria como um imenso oceano, reforçando a sensação de que o dilúvio havia engolido o mundo inteiro. Quanto aos argumentos bíblicos que sustentam a universalidade do evento, é necessário examiná-los com cuidado. O primeiro ponto, o tamanho da arca, parte do pressuposto de que, se o dilúvio fosse local, Noé e sua família poderiam simplesmente migrar para uma área não afetada. Contudo, essa lógica ignora dois aspectos fundamentais. Primeiro, as civilizações antigas tinham uma mobilidade limitada, especialmente quando se tratava de deslocamentos em larga escala. Segundo, a construção de uma embarcação tal grande sugere não apenas a necessidade de preservar espécies, mas também a impossibilidade prática de evacuar uma região inteira em um curto espaço de tempo. Além disso, a narrativa bíblica enfatiza que Deus avisou Noé com 120 anos de antecedência, um período que, embora longo para os padrões humanos, ainda seria insuficiente para organizar a realocação de populações e animais em uma escala global. O segundo argumento, a dispersão da humanidade, baseia-se na ideia de que, após a criação, os seres humanos teriam se multiplicado por toda a Terra. No entanto, as evidências arqueológicas e antropológicas indicam que, até o terceiro milênio a.C., a presença humana estava concentrada em regiões específicas, como o Crescente Fértil, o Vale do Nilo e partes da Ásia, a local de uma população globalmente distribuída e anacrônica para o contexto do relato bíblico, que reflete uma visão de mundo limitada à experiência dos povos do Oriente Próximo. Terceiro e quarto pontos, a morte de toda a humanidade e dos animais, também merece uma análise crítica. Afirma de que toda carne morreu deve ser entendida dentro do escopo literário e teológico do texto. Em narrativas antigas, expressões como todo mundo ou todas as nações frequentemente se referem ao universo conhecido pelo autor, não necessariamente ao planeta inteiro. Da mesma forma, a menção a preservação de todas as criaturas viventes de cada tipo pode ser interpretada como uma ênfase na importância da diversidade biológica para a continuidade da vida, sem implicar que espécies de outras regiões tenham sido extintas. Por fim, o quinto argumento, a natureza cataclísmica do evento, reforça a ideia de que o dilúvio não foi uma enchente comum, mas um desastre de proporções sem precedentes. Contudo, mesmo cataclismos regionais podem assumir dimensões devastadoras quando ocorrem em áreas densamente povoadas e ecologicamente frágeis, como era o caso da Mesopotâmia. Inundações históricas, como as registradas em Ur, Kish e Shuruppak, demonstram que eventos dessa magnitude não eram incomuns na região, e seus efeitos poderiam ser interpretados como o fim de um mundo, especialmente em uma cultura que via a ordem cósmica como diretamente ligada à estabilidade geográfica. Assim, embora o relato bíblico apresente o dilúvio como um evento universal, tanto as evidências geológicas quanto a análise contextual sugerem que sua abrangência foi, na realidade, regional. Isso não diminui sua importância histórica ou teológica, mas nos ajuda a compreender como os povos antigos interpretaram fenômenos naturais de grande impacto dentro dos limites de seu conhecimento e de sua visão de mundo. Aponta para uma realidade ainda mais devastadora do que um simples dilúvio. 6. A promessa do arco-íris. De acordo com o Gênesis, Deus prometeu nunca mais enviar um cataclismo global como o dilúvio universal, e o sinal dessa aliança foi o arco-íris. Por isso, observa-se que, embora tenham ocorrido, e ainda ocorram, inundações locais ao longo da história, o arco-íris sempre surge como um lembrete dessa promessa divina. Ele não é apenas um fenômeno óptico, mas um símbolo teológico que reforça a ideia de que, apesar das catástrofes regionais, a destruição total da Terra não se repetiria. 7. O tempo no interior da arca. Embora o dilúvio seja frequentemente associado aos 40 dias e 40 noites de chuva, o relato bíblico indica que Noé e sua família permaneceram na arca por cerca de um ano. Em Gênesis 8:14, por exemplo, registra-se que a terra só secou completamente quase um ano após o início das chuvas. Além disso, a passagem da pomba Gênesis 8:9 oferece um detalhe revelador. Se o dilúvio tivesse sido apenas local, a ave teria encontrado terra seca em poucas semanas, não meses. A demora em localizar um local seguro sugere que as águas cobriram uma área muito mais extensa do que um evento regional poderia explicar. 8. A devastação total da terra. A Bíblia e enfatiza ao descrever a magnitude do dilúvio. Em Gênesis 6:13, Deus declara: "Eis que os destruirei, a eles e a terra", e a expressão toda a terra aparece mais de 30 vezes no livro, além de ser reforçada em outros textos, como Isaías. O apóstolo Pedro também corrobora essa ideia, afirmando que Deus criou o mundo,
o destruiu com água e o reservou para ser destruído novamente, desta vez pelo fogo. 2 Pedro 3:5-7. Para muitos céticos, porém, a local de uma inundação global esbarra em questões práticas. Para onde teria ido toda aquela água? Como ela teria coberto montanhas como o Everest, com mais de 8.000 metros de altitude? Uma possível resposta está na própria dinâmica geológica. Não há evidências de que as cadeias montanhosas atuais existissem com a mesma altura antes do dilúvio. Pelo contrário, alguns estudiosos sugerem que o próprio evento cataclísmico pode ter sido o responsável pela elevação das montanhas através de movimentos tectônicos intensos. Essa hipótese ganha força quando se observam formações como as montanhas submarinas no meio dos oceanos, muitas das quais possuem topos planos e não apresentam origem vulcânica. Algumas delas estão a mais de 1.000 metros abaixo da superfície, mas exibem sinais de terem estado, em algum momento, acima do nível do mar. Outra evidência intrigante são os fósseis de peixes encontrados no topo de cadeias montanhosas, como os Andes ou Himalaia. Esses achados, somados a registros geológicos e paleontológicos, reforçam a ideia de que uma grande inundação de fato ocorreu. No entanto, o que ainda divide opiniões é a escala global do evento. Enquanto a ciência reconhece inundações regionais de proporções devastadoras, como as que moldaram civilizações antigas, a possibilidade de uma cobertura total do planeta permanece em debate. Seja como for, o relato bíblico do dilúvio transcende a mera descrição de um desastre natural. Ele reflete a tentativa humana de compreender a relação entre o divino e o caos, entre a ordem e a destruição. E, independentemente da interpretação, uma coisa é certa: a história nos lembra que eventos catastróficos deixam marcas profundas, tanto na Terra quanto na memória dos povos.